Oi, aqui é a Gabriela e hoje falarei sobre uma dúvida que tenho recebido com bastante frequência e é a seguinte: posso utilizar caldas para umedecer os bolos sem glúten? Como a maioria de vocês sabe, as massas sem glúten não possuem tanta liga quanto as massas feitas com farinha de trigo. São mais delicadas e requerem um cuidado especial para serem trabalhadas, principalmente quando falamos em bolos recheados. Por isso, a utilização ou não de calda para umedecer as camadas do bolo, bem como a quantidade a ser utilizada, vai depender de algumas variáveis, como o tipo de massa que você está utilizando, se é mais delicada ou se apresenta uma boa estrutura, o tipo de recheio, se é mais leve e cremoso ou mais denso e firme, se o bolo será todo coberto ou será um naked cake, que é aquele bolo com as camadas à mostra, sem cobertura, se após montado o bolo ficará descansando o tempo necessário para que as camadas de massa e de recheio se assentem. Enfim, tem várias coisas que influenciam na utilização da calda e na quantidade a ser utilizada. Vamos aos exemplos. O bolo pão de ló requer pouca ou nenhuma calda, pois por ter uma massa muito delicada, fofinha e leve, o excesso de calda poderá fazer com que ele desmorone se não for bem montado e não for respeitado o tempo de descanso necessário entre cada etapa da preparação. Já massas mais estruturadas, como as amanteigadas, por exemplo, podem ser umedecidas com uma quantidade maior de calda. Porém, lembre-se sempre de não encharcar o bolo, coloque apenas o suficiente para umedecê-lo, pois o excesso prejudicará a estrutura e poderá fazer o bolo rachar. Os bolos recheados mais altos precisam ser prensados por no mínimo 12 horas no refrigerador antes de serem finalizados. Para isso, você recheará o bolo dentro da própria forma em que foi assado e protegerá suas laterais com um saco plástico aberto ou com uma folha de acetato, para que o recheio não vaze para as laterais. Vai embalar todo o bolo com plástico filme para que não perca a umidade e resseque dentro do refrigerador e o levará então para a refrigeração pela quantidade de horas indicada. Assim ele ficará firme, as camadas estarão bem aderidas umas às outras, tanto as de recheio quanto as de massa, e o bolo ficará estruturado e não correrá o risco de desmoronar. Esses bolos que ficam no refrigerador por 12 horas podem ser umedecidos com um pouco a mais de calda, pois ela ajudará a manter a massa úmida e também a unir os sabores e as camadas do bolo. Para os naked cakes, precisamos utilizar massas mais estruturadas, mas mesmo assim é preciso cautela na aplicação da calda. Coloque pouco e somente no centro da massa, pois as laterais precisam ser mais firmes para suportarem o peso das camadas, já que tradicionalmente se tratam de bolos mais altos. Caso contrário, o bolo poderá ceder ou rachar. Como você pode perceber, o uso de caldas é muito bem-vindo na confeitaria sem glúten, mas é importante se atentar aos cuidados com a quantidade aplicada, pois como você viu, o tipo de massa e o tipo de bolo pretendido alterará a quantidade a ser utilizada. Eu gosto muito de bolos molhadinhos, então grande parte dos meus bolos recheados levam calda para ficarem úmidos na medida certa. Uma outra observação quanto às caldas é que quando você as utilizar, procure adicionar algum sabor a elas, que complemente ou intensifique os sabores do bolo. Por exemplo, uma calda de chocolate ou de especiarias para bolos de chocolate, uma calda de leite de coco para um bolo de baunilha, e assim por diante. Utilize caldas não somente para umedecer, mas também para agregar sabor aos seus bolos. Bom, essas foram as dicas de hoje, espero que tenha aproveitado todas e que as incorpore em suas preparações. Antes de sair desse vídeo, não se esqueça de curtir e de compartilhar, e se ainda não for inscrita no canal, inscreva-se, pois isso me motiva a criar mais conteúdos de qualidade para você e também ajuda na maior distribuição dos nossos vídeos. Te vejo no próximo.